O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Nós continuamos no estudo das estrofes do Rokyon Zanmai e agora estamos na 14ª estrofe. Na 14ª estrofe, eu vou lê-la, se diz o seguinte: se desejarem seguir o mesmo caminho dos antigos Budas, por favor, vejam bem suas maneiras e exemplo de vida. Antigamente, certo Buda Nyorai aproximou-se do Satori. Porém, mesmo treinando por longos kalpas, não o obteve. Olvidar os Budas é estar como um tigre, apático e bocejante, ou tornar-se como um cavalo sem atividade, preso a uma peia. Mesmo seres de poucos atributos, todos são dotados de natureza búdica. Eles são como joias de ouro e prata, ou como vestes raras de seda. Ao ouvirem que são filhos de Buda, eles ficam surpresos e duvidam. Entretanto, humanos e animais, todos são dotados de natureza búdica. Tomando o primeiro verso, vamos ver alguns comentários de Mokugen Roshi e a maioria são comentários que eu mesmo farei. Mokugen Roshi comenta que se desejarem seguir o mesmo caminho dos antigos Budas, por favor, vejam bem suas maneiras e exemplos de vida. Isto nos revela que, para não contrairmos enfermidades, tais como a doença advinda do reconhecimento do estado autoafirmativo da mente, estado autoafirmativo é aquele em que a mente se declara um eu e se dá importância pessoal. Devemos identificar-nos com os velhos costumes dos sábios e antigos Budas. Essa frase, vejam bem suas maneiras, é uma coisa bem presente nos sesshin, nos retiros. Na realidade, é muito difícil para qualquer pessoa ocultar o verdadeiro estado da sua mente quando está num retiro de prática. Por quê? Porque suas maneiras pessoais, seus gestos, seus olhares, os gestos de suas mãos, a disciplina com que se comporta, tudo isso demonstra a verdadeira prática. Se nós dizemos a uma pessoa no Sesshin, não é para usar seus celulares, não é para ficar mandando mensagens ou recebendo ou vendo notícias ou qualquer coisa assim. Se apesar disso a pessoa não resiste, quando chega em seu quarto, pega seu celular para usar, ela está demonstrando que nas suas maneiras não está seguindo o caminho dos antigos Budas, porque o caminho está explicitado. Você está no Sesshin, não vai usar relógios em seu pulso, não vai usar seu celular,
não vai conversar com outras pessoas ou fazer observações, vai tentar manter a sua mente límpida, porque é para isso que você está treinando. Então, é muito fácil ler, fazer o módulo 1, por exemplo, da ICEM, e aprender muitos detalhes e coisas. Sim, isto é verdade. É muito útil o ensinamento. É muito útil ouvir essa palestra. Mas onde está realmente a prática? A prática está no sentar-se, no comportar-se, no viver em cada pequeno detalhe. Por isso que eu disse é muito difícil disfarçar o verdadeiro estado de sua mente, porque o sexim vai desnudá-lo. Na prática verdadeira, na prática de cada ato, é o que acontece com os monges nos monastérios, nós vamos ver qual é a verdadeira qualidade de um monge. Porque a cada momento do ritual e a cada ato, quando você está trabalhando, quando você está comendo, quando você está tomando banho, a cada ato, a cada momento, nós vamos ver o verdadeiro estado da mente de alguém, porque ele transparece nos seus atos. O terceiro e o quarto verso dizem que antigamente certo Buda Nyorai aproximou-se do Satori, porém mesmo treinando por longos kalpas não o obteve. Comenta Mokugen Roshi. Referem-se a uma história do Sutra do Lótus, encontrada no Mumonkan também. Esse último é um livro do Zen budismo chinês compilado no ano de 1228, em que são descritos e comentados 48 antigos koans. Koan quer dizer caso público. Trata-se de um diálogo entre mestre e discípulo que foi considerado relevante e conservado, tradicionalmente escrito, e então estudado pelas pessoas a partir de então. O Mumonkan tem como primeiro caso a natureza búdica de um cão. Né? Um monge perguntou para Joshu: um cão tem natureza búdica? E Joshu respondeu mu, que é uma partícula negativa em japonês. Mas, ao mesmo tempo, é fato que todos os seres têm natureza búdica, porque, dado tempo suficiente, eles se tornarão Budas. Todas as partículas viventes vão, inevitavelmente, ao longo dos kalpas, ou seja, ao longo de tempos universais, chegar ao ponto de serem Budas. Todos os seres têm essa natureza, esse potencial dentro de si. A questão de realizá-lo é outra coisa. Prossegue Mokugen Roshi. Quan refere-se a uma questão a ser clarificada durante o treinamento Zen, especialmente na escola Rinzai, que põe muita ênfase nesses Quans como método de treinamento. Na escola Soto, preferimos um longo amadurecimento através da prática do Zazen. Relata-se que antigamente um Buda de nome Dai Tsu Shisho treinou praticando zazen por um tempo extremamente longo. Acumulou grandes méritos e alcançou um estado alto e avançado na prática. Sem dúvida, com a prática ele obteve um elevado estado de realização, chegou bem próximo à iluminação, mas não a realizou. Sua tentativa obstinada de alcançar o Satori foi inútil. Na prática do zazen, a busca por resultado, ainda que seja a iluminação, por si só, torna-se um egocentrismo, criando assim um obstáculo à realização.
É sempre bom ressaltar o que é realmente Satori. Às vezes os textos tornam um pouco confuso distinguir entre uma experiência e a iluminação. Algumas pessoas têm uma experiência de iluminação e às vezes ocorre em muitos caminhos espirituais um relâmpago de compreensão profundo, magnífico, brilhante, que dura um tempo, às vezes bastante curto, de segundos ou minutos, e depois as pessoas pensam: ah, eu obtive a iluminação. Não é isto. Ela viu de relance o outro lado. Viu é como quem levantou um véu e viu a luz do outro lado, mas ele não passou para o outro lado. Essa experiência mística chama-se Kensho. As experiências mais básicas que ocorrem na meditação de contentamento, percepção, de visão iluminada das coisas, mas ainda não passando para o outro lado, não ainda presentes como um eu, é um eu que observa, que vê uma determinada situação. O eu está ali presente. Aí nós chamamos essas experiências de dhyana. Quando o eu não está mais presente, quando o observador não está ali, nós chamamos a experiência de samadhi. Essa é a principal diferença entre os estágios de dhyana e o estado de samadhi. Os estágios de dhyana podem ser subdivididos em muitos, mas eu prefiro não ensiná-los, porque o aluno começa a procurar e a querer se classificar. Ah, em que estágio eu estou? No 1, no 2, no 3, no 4? Não é? Isso não é útil. Isso é mais um problema egóico, exatamente como o texto do Rokyo Zanmai aponta nessa estrofe. Já a experiência de Satori não se trata exatamente de uma experiência, mas de um estado em que um praticante chegou a um ponto tão alto que a iluminação está presente a qualquer momento que ele deseje. Ele pode voltar àquele estado iluminado, aquela sensação e percepção iluminada a qualquer momento. Trata-se do seu estado natural. Saturi tornou seu estado natural. Quem quiser estudar mais sobre isso, leia, por favor, o livro Além do Pico da Montanha, onde, no qual eu explicitei os 10 passos, tais como no texto tradicional. Então, prossegue Mokugen Roshi. Se não identificamos nem conhecemos o curso e o caminho dos antigos Budas, ou se fazemos o treinamento apenas por convicções próprias, tão somente estaremos perdendo o nosso tempo em vão. Seguir o exemplo dos Budas ancestrais e praticar incessantemente o zazen remove a letargia de nossas vidas. No verso, pessoalmente ainda reconhece um estado afirmativo em suas mentes, enfatiza-se que somos enganados por nós mesmos ao buscarmos reconhecer e confirmar o nosso presumido Satori.
Nem é preciso dizer verdadeiramente. Isso não é o genuíno Satori. Por outro lado, no campo do Satori, a modéstia e a humildade, acima de tudo, são ensinamentos de grande importância. Durante o treinamento, a busca obsessiva pela iluminação é um equívoco sem qualquer utilidade. Essa questão, comento eu, sobre a modéstia e a humildade, são extremamente relevantes no Zen. Quando deixamos que qualquer marca egóica torne-se o centro da nossa prática, queremos exibi-la. Então, isso pode ocorrer de muitas maneiras. Já falei que os monges nos monastérios são privados de todos os seus bens materiais na prática. Você fica apenas com pequenos objetos de uso pessoal, como sua escova de dentes e as suas roupas, e mais nada. Quando eu estava num monastério de Sojiji Soin, nós dormíamos no Zendô, em cima dos mesmos tatames nos quais pratica-se meditação. E ao pé do tatame tem uma gaveta na qual você enrola e coloca o futon, uma espécie de colchão portátil enrolável sobre o qual você dorme. Aí você coloca seus objetos ali nessa gaveta e dorme naquele local ao lado de outros monges. No caso, dormíamos quase 2 dezenas de monges, um ao lado do outro. Então você não tem um quarto privado. Você também, quando vai para a sala de estudos, tem uma pequena escrivaninha ao lado das outras. Mas suas roupas, as quais você troca a todo momento, estão penduradas em cabides, umas aos lados das outras, dos outros monges. Você não tem um armário para você. Você tem o seu orioque, as suas tigelas para comer, mas come junto com os outros monges, todo o tempo, a mesma comida, todos juntos. Você toma banho no mesmo horário, todos juntos. Não há nenhum momento de privacidade, porque você trabalha em grupo também, junto com os outros monges. Dia após dia, você nunca está sozinho, sempre está junto com outros, sem propriedades. E aí, o que acontece com os monges? Seus egos procuram se destacar de alguma forma. Então, os monges querem ser talvez o preferido do instrutor, talvez se sentir privilegiado por ter tido um contato com o mestre. Então, seus egos estão sempre fervendo, procurando um destaque qualquer. Será que vou ser escolhido para fazer tal cerimônia? Será que vou ser privilegiado pela atenção especial de um instrutor? E você sente isso como sua propriedade pessoal, sua manifestação do seu ego. E isto é perder a modéstia e a humildade, de novo. Porque ser modesto e humilde não é uma coisa que você possa fingir, é uma coisa que está na convivência em grupo sempre presente. Aquele que é modesto e humilde
é assim percebido pelos outros por pequeníssimos detalhes do seu comportamento, até pela maneira como olha, ou levanta o queixo, ou se senta, ou se comporta dentro do zendô, ou ouve instruções. É difícil receber instruções e, às vezes, reprimendas que podem até não ser justas e dizer sempre: sim, senhor, obrigado por se importar comigo. Isso é difícil. E essa é a verdadeira prática da modéstia e da humildade. Por isso, o monge não se desculpa no seu treinamento, nem pode se justificar. Não pode dizer: ah, ninguém me explicou isso antes. Ah, eu não recebi essa informação. Ah, o manual não está bem feito. O manual que estudei não está bem feito. Todas essas são justificações do ego e elas têm que ser esquecidas. Isso faz parte do treinamento para que você realmente apague o seu orgulho pessoal e possa ser modesto e humilde. Isso é que é valorizado numa organização como a Daisen. Os versos, mesmo seres de poucos atributos, todos são dotados da mente búdica, eles são como joias de ouro e prata, ou como vestes raras de seda, esclarecem uma coisa bastante importante. Nós tendemos a classificar as pessoas, mas todos os seres, mesmo os piores seres, são dotados de mente búdica. Eles podem vir e virão um dia ser Budas e se iluminar, mas nós tendemos a ver, não, esta pessoa não tem qualidades, ou é má, ou não tem boas condições e jamais mereceria estar junto conosco na nossa comunidade. Até pode parecer objetivamente que isso é verdadeiro, mas essa não é a verdadeira prática dos Budas. A prática dos Budas aparece nos nossos votos. Os votos começam com: os seres são inumeráveis, eu faço o voto de libertá-los todos, de salvá-los de seus sofrimentos. Eles são inumeráveis, eles são sem fim. Esse voto não diz: há seres aos quais nos dedicaremos e outros que nós ignoraremos. O voto diz que todos os seres, absolutamente todos, são dignos da nossa atenção e compaixão. E nós fazemos o voto de libertá-los todos, mesmo que leve um tempo incomensurável. E do outro lado, nós temos que ter a confiança de acreditar no ensinamento de que todos os seres têm a condição da natureza búdica. Por isso, o Mumonkan, o livro que eu me referi, começa justamente com o koan do cão. O cão tem natureza búdica. A Joshu deixa a questão praticamente em aberto ao responder nada. Essa é uma consideração que não merecia sequer ser feita. E quando se ensina esse koan, pede seu aluno: mostre-me o mu, mostre-me esse mu na sua vida, mostre-me esse mu na estação de estrada de ferro, mostre-me esse mu no voo de um pássaro, mostre-me esse nada. Todos os seres têm natureza búdica. Essa pergunta é absurda. Perguntar se o cão tem natureza búdica. O monge estava errado sequer ao perguntar para Joshu uma questão como essa, porque todos os seres têm natureza búdica. Então, os antigos Budas asseveram que todos os seres abrigam dentro de si esse tesouro precioso que nada mais
é que a essência original de que originalmente somos dotados desde o nascimento, porque nós não somos mais do que manifestações dessa essência original, deste absoluto. Por isso é dito que, no poema, ao ouvirem que são filhos de Buda, eles ficam surpresos e duvidam. Entretanto, humanos e animais, todos são dotados de natureza búdica. Os animais, as plantas, a terra, as pedras, na forma em que já existem, já são a maravilhosa verdade do Dharma como ele é. A nossa essência original é a manifestação em que se revela o espelho precioso tal como ele é. Relendo o poema, se desejarem seguir o mesmo caminho dos antigos Budas, por favor, vejam bem suas maneiras e exemplos de vida. Examinem suas maneiras. Há um dito Zen que diz: quando você estiver sozinho em sua casa, haja como se estivesse na presença de uma visita importante. Haja como se seu mestre estivesse do seu lado. Você quer impressionar, quer agir corretamente, não? Não tente impressionar. Transforme sua própria vida em um exemplo para si mesmo. Antigamente, certo Buda Nyorai, prossegue o poema, aproximou-se do Satori, porém, mesmo treinando por longos kalpas, não obteve. Por quê? Por que Nyorai não conseguiu chegar ao fim, ao Satori? Porque ele lutava para obtê-lo. Não lute para obter o Satori. Não lute para obter experiências iluminadas. Não lute para nada. Simplesmente esvazie sua mente. Porque se você se esvaziar, sua essência original, que é a natureza búdica, vai se manifestar por si mesma. Quem impede que você seja Buda é sua mente, seus desejos, seus apegos, sua vinculação às suas próprias opiniões, ao desejo de aparecer. É por isso que você não alcança a sua própria natureza búdica, porque você a obscurece com seu ego. O poema compara que olvidar os Budas é estar como um tigre apático e bocejante, ou tornar-se como um cavalo sem atividade, preso a uma peia. As condições estão ali presentes. Nós, com a peia dos nossos próprios pensamentos, é que não podemos andar. Mesmo seres de poucos atributos, todos são dotados de mente búdica. Mesmo as pessoas mais cheias de defeitos, lá no fundo, têm a condição de se tornarem Budas. São como joias de ouro e prata, ou como de vestes raras de seda. Ao ouvirem que são filhos de Buda, eles ficam surpresos e duvidam. Entretanto, humanos e animais, todos são dotados da natureza búdica. Compreender profundamente isso pode nos fazer ser extremamente compassivos, tolerantes e pacientes, ao saber que esses seres cheios de problemas, defeitos, os piores seres, ainda têm a capacidade de virem a despertar.
Para isso, há uma história emblemática na vida de Buda, em que ele encontra um assassino que era uma pessoa tão cruel que colecionava dedos das pessoas que matava e fazia um colar para colocar no seu pescoço. É a história de Angulimala. Mas Buda diz para ele que há esperança, que ele pode despertar, que ele pode deixar de ser Angulimala. E ele transforma Angulimala, Buda transforma Angulimala em um monge, coloca-lhe um manto e Angulimala torna-se discípulo de Buda. Então, a confiança de Buda de que o Dharma pode funcionar e a confiança de que Angulimala, apesar de ser um homem cruel e impiedoso, tinha dentro de si a natureza búdica, essa é a grande lição da história de Angulimala e o grande tema por trás dessa estrofe. Vamos ver se temos alguma pergunta. Surgiu agora, sem ser as perguntas. Maria Helena San pergunta: seres incompletos que nascem com situações neurológicas incapacitantes, incapazes de empatia e trazer benefícios, a menos que sejam úteis para pesquisas, são manifestações kármicas de um ambiente de contínuo. Esse karma está mesmo assim sendo desgastado? Gostaria de ouvi-lo. Sim, quaisquer manifestações kármicas não passam de manifestações dentro da essência original. Você pensa, há um absoluto, há o Dharmakaya, e o Dharmakaya é a tela no qual acontecem todas as manifestações. Pode ser que você cometa crimes e faça coisas muito ruins, e isso vai criar karma que de alguma forma pode vir a frutificar e pode vir a frutificar de forma muito, muito sofrida. Eu contei a história de Angulimala. Angulimala sai para mendigar e pessoas o identificam. Ah, esse não é aquele assassino, agora com um manto de monge budista? E lhe dão uma enorme surra, lhe batem com paus, e lhe jogam pedras, etc. E ele volta para a sanga, todo ferido, machucado, né? E vai à frente de Buda e diga: olha o que me aconteceu. Aí Buda diz a ele: agradeça. Agradeça que esse karma que você plantou está sendo esgotado através do seu sofrimento. Juliana San pergunta: Sensei, quando diz que todos os seres inevitavelmente se tornarão Budas, isso quer dizer que todos os seres sencientes inevitavelmente se tornarão Budas? Poderia me falar um pouco sobre o ensinamento que traz essa afirmação? Sim, isto é verdade. Simplesmente porque, dado tempo suficiente, todos os eventos possíveis sucederão. É como raciocinarmos em termos de matemática, como a história dos chimpanzés. 100 chimpanzés batendo aleatoriamente em máquinas de escrever, ou em teclados, né? Hoje são computadores. Ao fim de tempo infinito, escreverão todas as peças de Shakespeare, todos os romances de Machado de Assis.
todos os textos maravilhosos de Alexandre Herculano, todos os romances de Balzac, as obras de Dostoiévski, todos serão ali digitados. Então, dado o tempo suficiente, todos os eventos possíveis sucederão. Então, qual é a diferença entre o praticante e o não praticante? Todos nos tornaremos Budas, mas o tempo que isso vai demorar é muito grande. Quando no poema se diz que Nyorai levou kalpas para praticando em busca do Satori, cada kalpa é um tempo universal, a duração de um universo. É um tempo imensurável. Você pode esperar o tempo desse universo se esgotar e não atingir a iluminação. Mas, ao fim dos tempos, em tempos infinitos, né? Dizer ao fim dos tempos seria errado, né? Em tempos infinitos, sim, porque essa possibilidade existe e, inevitavelmente, um dia acontecerá. Mas o sofrimento, o tempo levado, pode ser imenso. O que o praticante tem é a oportunidade de encurtar todos os tempos, é de ser rápido. Todos os dias, no fim do treinamento, bate o tambor, marcando as horas. Depois, bate um metal e alguém recita. O tempo rapidamente transcorre e a oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se para despertar. Você pode desperdiçar esta vida e não despertar e continuar sofrendo, vivendo vida que tem naturalmente a insatisfatoriedade de ser cheia de altos e baixos, cheia de sofrimentos. Esse é o primeiro ensinamento de Buda. A vida é dukkha, ou seja, a vida é insatisfatória, cíclica. Tem alegria e tristeza, dor e prazer. Mas você pode prorrogar isso durante um tempo enorme, um tempo universal, e não se libertar nunca. Mas, ao fim e ao cabo, esse nunca não é válido, porque a possibilidade existe e, dado o tempo suficiente, você vai se transformar em Buda. Agora, quanto tempo você vai sofrer para chegar a esse estado de felicidade e realização vai depender da qualidade da sua prática, do seu empenho. Portanto, é certo que nos tornaremos Budas, mas o tempo que levaremos para isso é obra nossa, é responsabilidade nossa. Uma pergunta de Ligia San. Como entender a expressão os pássaros são pássaros, somente os homens não são homens, nesse estudo de que todos são Budas? Essa questão de que todos potencialmente são Budas é uma questão a longo prazo. Mas neste momento, aqui e agora, né, os pássaros são realmente pássaros porque não pensam sobre isto. Eles voam, fazem seus ninhos e têm seus filhos, né? Os peixes também são realmente peixes. Mas os homens não. Os homens se perdem em suas mentes. E por se perderem em suas mentes, eles estão num estado de consciência superior aos pássaros.
podem vir a despertar. Os pássaros ainda têm muita evolução para acontecer, os peixes também. De certa maneira, os homens é que têm a oportunidade de despertar, mas eles estão perdidos em suas mentes, porque estamos perdidos em nossas mentes, não somos Budas. Então estamos mais próximos do estado de um Buda do que pássaros, mas não somos verdadeiramente homens, porque não paramos de pensar, cogitar e nos inquietar. Por causa desta mente turbulenta é que não despertamos. Por isso, o nosso treinamento é o Zazen. Sensei, não temos mais perguntas. Muito obrigado a todos. Até o próximo sábado, acho que é retiro, não? Fortaleza? Ainda não, Sensei. Ainda não? Ainda não. Fico perdido no tempo. Então, até o próximo sábado. Muito Até. obrigado a todos. Gachou. Cachorro.